Oi, aventureiros da história! Bem-vindos ao nosso canal e vamos para mais uma aventura! Oi, aventureiros da história! Hoje nós vamos falar dos exploradores africanos e a América pré-colombiana. Existe uma teoria muito doida que africanos chegaram aqui nas Américas antes de Colombo. Essa teoria ela foi criada em 1920 graças a um livro de Leo Weiner, que era um professor de línguas eslavas na Universidade de Harvard. Ele não entendia nada de línguas americanas primitivas e nem de nada sobre línguas, dialetos africanos. Ele conseguiu achar algumas conexões no noroeste africano, que aí ele achava que as línguas dos olmecas pareciam com as línguas africanas. Só que tem um problema. Não é só porque ele não conhecia dialetos africanos, nem falava árabe, né? Porque é a língua da religião dos muçulmanos. É que os dialetos indígenas, que são de origem olmeca, não falam mais o olmeca. Agora foi distorcido por causa do tempo, do contato com os espanhóis. E essas características que ele viu, que ele achou, são características de escravizados que os espanhóis trouxeram para as Américas. Os espanhóis trouxeram muitos escravos africanos para as Américas, a região do Caribe, então foi recheado de escravos africanos. Cuba é um exemplo disso. Cuba, a população indígena foi exterminada e trocada por gente que veio da África à força, são escravos. Os únicos povos europeus do velho continente que realmente estiveram na América foram os vikings, que estiveram na Terra Nova. Isso aí é provado cientificamente. E o Weiner, ele achava que aquelas cabeças também dos olmecas eram muito parecidas com os africanos, nariz chato, lábios grossos, mas aquilo ali é do povo olmeca, os olmecas são assim. Ele também fala no livro, ele menciona que Colombo registrou em seu diário que os nativos americanos confirmavam as chegadas de pessoas negras vindas do sul e do sudeste com grandes embarcações, negociavam com eles pontas de lanças douradas. Só que tem um detalhe, no livro, nas Memórias de Colombo, principalmente a segunda viagem, que ele narra isso, em momento algum ele fala que é africano, em momento algum ele diz que é negro, ele diz que são pessoas escuras. Para essa população, pessoas escuras eram estrangeiros, olmecas, maias, eles achavam os outros povos escuros, então outro povo escuro é se considerado povo estrangeiro. Essa publicação ela foi muito famosa, deu o que falar nos anos 20, 1922, então isso aí ficou como se fosse uma verdade histórica, muita gente acreditava. E uma coisa interessante também aconteceu para dar força a isso, foram os movimentos lá nos anos 60 de descolonização africana. Muitas nações africanas estavam procurando suas identidades, os americanos também. A população afro-americana também procuravam sua identidade, eles queriam saber a sua cara, o que eles eram, porque chegaram na América e trocaram a religião deles, a cultura deles foi esquecida. No Brasil, Caribe, nessas regiões, a cultura afro é mais preservada, religiões de origem africana, desde o candomblé ao voodoo das Antilhas, tem uma força muito grande. Já um negro africano não tem. Por isso que eles criaram o Black Power, né? O poder negro. Então houve muitos movimentos, panteras negras de afirmação, saiu, mesmo desenhado, escrito por brancos, nasceu Pantera Negra, que é uma história em quadrinho, que virou filme, muito conhecida. Então isso forçou a um pensamento positivo que eles tinham uma história, que existia uma história antes da colonização. Então esse tipo de livro que o Weiner escreveu ganhou muita popularidade.
Thor Heyerdahl, que era um aventureiro é, norueguês, ele faz uma viagem do Marrocos até as Bahamas no projeto Ra, que é um navio feito de totora. Na verdade, ele faz o navio de papiro, né? Ele traz bolivianos, indígenas que moram ali no Lago Titicaca e faz aquelas casas, a ilha toda feita de totora, que é muito parecida com papiro. Então ele traz isso para provar que os egípcios tinham navegado até as Américas antes de Colombo. Só que o problema é que os egípcios não tinham navios para isso. Os navios egípcios eram feitos para navegar no Rio Nilo real e no Rio Nilo do pós-vida. Então o navio egípcio não navegava em mar aberto. O Mediterrâneo não existe nenhuma possibilidade de um navio egípcio atravessar o oceano. Atravessar o oceano é uma coisa muito complicada. Os portugueses fizeram isso porque eles estavam na vanguarda dessa tecnologia. Os árabes, que eles chamam aqui de árabes, na verdade eles não são árabes. Eles são do povo do Níger, o grande império de Mali. Eles falam árabe porque é a religião muçulmana, eles são muçulmanos, então eles falam árabe. Que chegou seu auge de poder no século XIV. E conta a lenda, é uma história contada por Al-Umari. Al-Umari é um viajante que foi até o Cairo e lá ele descobriu a história de Mansa Musa, que é a história que a gente conhece, do homem mais rico do mundo e o mais rico da história, que viajou até Meca em peregrinação distribuindo quilos de ouro. Quando ele volta sem grana, e um comerciante árabe dali da região, que é na verdade eu também falando árabe, é um comerciante egípcio, ajuda Mansa Musa a voltar para casa. E nessa aí ele descobre a história de Abu Bakr. Abu Bakr, ele era um dos reis mais poderosos que existia no Império de Mali, Abu Bakr II. Ele um dia cismou que queria saber aonde terminava o oceano. Só que isso aí, essas histórias, é mal contado. O cara não acorda de manhã, um dos homens mais poderosos da Terra, e cisma. Eu estou a fim de descobrir onde termina o Oceano Atlântico. Primeiro, eles nem sabiam que o nome do lugar era Oceano Atlântico. Essas rotas eram feitas para comércio. Tanto que Colombo, quando sai da Espanha, ele pretende traçar uma rota de comércio até a Índia. Não dá certo. Ele volta descobrindo um continente que estava no meio do caminho. Mas a ideia era tratar de rotas comerciais. E o Império do Mali, ele tinha rotas seguras de comércio de ouro, marfim e escravos, que são as rotas do Saara. E a principal rota, uma das rotas mais antigas, talvez até pré-históricas, é a Rota do Sal. Eles não precisavam atravessar o oceano, eles não precisavam fazer nada disso. Os portugueses, sim, tinham que descer África adentro para descobrir novas rotas, porque Portugal é um paísinho, um país eco, que não tem nada, uma população pequena. A única coisa que eles tinham era coragem e ciência, que fez a coisa funcionar. Os árabes, eles também tinham ciência, mas eles não tinham ciência de construção de grandes navios, como os portugueses tinham. Os muçulmanos tinham navios, sim, que cruzavam o mar, tanto o Mediterrâneo quanto o Mar Vermelho, em rotas de comércio, de navegação de comercial. Eram navios feitos para isso. Essa imagem que vocês vão ver lembram muito até uma caravela portuguesa, com velas latinas, que é uma invenção dos árabes daquela região. Os europeus, os portugueses, adotaram a vela latina nas suas caravelas, como vocês estão vendo, para atravessar o oceano. E essas velas não conseguem atravessar o mar aberto com facilidade. Tem que ser a chamada vela redonda. Eu já falei isso sobre caravelas, você pode dar uma olhada nesse vídeo aí. E o Mali, o Império do Mali, Níger, toda aquela população ali, eles tinham um barco chamado de piroga. Piroga é um barco para navegação costeira, de pesca, pequeno comércio.
Porque eles não precisavam entrar mar adentro, tudo deles estava em terra, toda a riqueza que eles tinham era isso. E a história conta que foi o seguinte: o imperador, o rei, cismou que queria atravessar o mar. Para a travessia, ele mandou 1.000 pirogas para descobrir onde terminava o oceano. Só uma voltou. E esse cara voltou dizendo que o fracasso da missão foi por causa da falta de comida. Eles não tinham comida, não tinham água, nada disso. Só que tem um detalhe: se vocês olharem o desenho desses barcos, são barcos feitos para navegação costeira, não indo muito longe. Eles não têm, como os polinésios, um contrapeso para que a onda não vire a canoa. Essas canoas são muito frágeis, elas não conseguem atravessar. O único lugar na África que possui canoas com esse contrapeso é em Madagascar, na terra do rei Júlia. Ali, os barcos conseguem até chegar no oceano, porque o oceano naquela região é mais bravio, aquela rota ali tem ondas mais poderosas. Então eles usam esse contrapeso tipo os polinésios. Os polinésios conseguiam atravessar o Pacífico, saíam das ilhas da Polinésia até a Nova Zelândia com esses tipos de embarcação. Mas os africanos não tinham Moana e não tinham Simba, o Marujo, para fazer essa aventura. O negócio deles era o deserto. Eles entendiam muito bem das rotas. Tanto que o astrolábio era utilizado nessas rotas de comércio, nas rotas do Saara, para se localizar as estrelas. A estrela eles conseguiam localizar e sabiam da rota. Tanto que os nomes que a gente tem na Idade Média são muito nome em árabe, nome de estrela. Porque o sultão dava uma estrela e essa estrela dizia que era a rota que ele fazia para o comércio. Então elas têm nomes árabes. E para chegar até as Américas, como diz que o filho de Abu Bakr chegou ao Ceará, sempre o Ceará, os vikings também já chegaram ao Ceará, ele usou navegação também por estrela, ele tinha que fazer navegação por estrela. Só que os portugueses não conheciam, olha que os portugueses, mesmo tendo instrumentos de origem árabe, eles criaram todo um sistema de navegação por estrela, com astrolábios. Essa navegação celestial foi aprimorada pelos portugueses, porque na parte de cima do Equador você segue a estrela polar, que é uma estrela fixa, que não é a estrela, é o planeta Vênus. E quando você vai para o sul, você tem que conhecer o Cruzeiro do Sul, coisa que o povo da Nigéria não tinha a menor ideia que ele existia. E também existe os ventos, existe também as correntes marítimas, que são fortíssimas. Tem a corrente do Golfo da Guiné, que os portugueses suaram para passar aquilo. Então não é uma coisa simples pegar um barco e atravessar, sair. O Thor Heyerdahl, quando faz a missão do Ra, o navio dele vai se deteriorando durante a viagem. Pedaços do papiro vai soltando do navio, ele fica encharcado. Então esses pequenos barcos, que são as pirogas, e dizem que ele levou também famílias inteiras nesses barcos, levou gado, isso é impossível, não tinha como ele fazer isso. Esses barcos são pequenos, nem vela eles usam. E para essa travessia, eles iam precisar da vela redonda. Eles não iam conseguir fazer isso só com vela latina, caso eles conseguissem essa coisa. Então isso é cascata. São histórias inventadas, principalmente, como eu falei, dos anos 60, 70, para dar uma história pré-colonial. Existe isso, em quase todos os países inventam isso. Existe até o famoso mapa de Piri Reis. Esse mapa de Piri Reis é outra cascata. Nunca fizeram essa navegação, Piri Reis nunca fez isso. Existem outras também, os gregos inventaram que existe uma parte da frota de Alexandre que pegou o caminho errado da Índia e fez a primeira circunnavegação e parou aonde? Ceará, Havaí, Ceará, parece que o pessoal gosta muito desse negócio. A China também, existe um livro que fala que os chineses foram os primeiros a chegar na América. Isso tudo é uma história.
Quando a África tentou resgatar suas verdadeiras origens, houve o pan-africanismo com Nasser, ele é Gamal Abdel Nasser, ele traz o pan-africanismo, leva essa coisa para o alto. Então o pessoal fica procurando a sua cultura perdida, fica procurando as aventuras, um herói nacional, coisas longe dos europeus, que pensam que só os europeus fizeram grandes feitos. Mas aí pega um problema. Se pega fazendo a mesma coisa que os europeus. Dá a impressão que os nativos americanos não sabem nada, são todos burros, não sabem criar uma pirâmide, não entendem de matemática. Teve que vir o egípcio para cá para ensinar os maias, os astecas, os incas a construção de pirâmides e matemática avançada, porque encontraram vestígios de cocaína em múmias que saíram do Egito, foram para a Europa. Essas múmias com cocaína geralmente estão em museus da Alemanha, porque o povo lá gostava de cheirar cocaína e fumar tabaco em cima das múmias. Aí, por causa de contaminação cruzada, inventaram essa bobagem que tinha um comércio entre o Egito e os nativos americanos. Uma bobagem. E Abu Bakr não veio para o Brasil ensinar índio a ser índio. É uma coisa assim, sem pé nem cabeça. É mais uma história, como eu falo, de Pedra da Gávea, romanos no Rio de Janeiro. Tem de tudo. E o Ceará foi um escolhido, não sei porquê, para ter essas histórias. Já vieram fenícios, já vieram vikings, Abu Bakr já esteve aqui, os gregos de Alexandre, tem de tudo. Então a gente pode escolher de tudo para essas histórias. Espero que tenham gostado e até uma próxima aventura. Muito obrigada a todos que assistiram ao vídeo. Muito obrigado por assistir e apoiar o canal. Fico feliz demais em saber que você gostou do vídeo. Curta, compartilhe e deixe seu comentário. Nos vemos no próximo.